Oi pessoal, boa tarde. Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copelg. Na nossa aula de hoje, para a turma do 9º ano do ensino fundamental, a gente vai começar a estudar citologia e membrana plasmática, ok? Bem, para iniciar, você já deve ter parado para pensar sobre a enorme diversidade de seres vivos e também já deve ter questionado que é uma diversidade, digamos assim, notável. À medida que existem seres microscópicos, desde uma bactéria, desde um protozoário, até seres totalmente visíveis a olho nu, como por exemplo a gente pode citar uma baleia, um elefante. Então essa diversidade ela é muito notável, não é isso? E também de certa forma os seres vivos eles se distribuem de forma diferente em ambientes diferentes. Tem espécies que a gente pode encontrar, digamos assim, com maior facilidade em diversos tipos de ambientes, de ecossistemas. E tem espécies que a gente vai encontrar, digamos assim, exclusivamente em determinados ecossistemas, em determinados ambientes. Só que apesar de toda essa diversidade de seres vivos, uma coisa é possível afirmar. Todos os seres vivos são formados pela unidade básica e fundamental da vida, que é a célula. E dependente do tipo de espécie, dependente do tipo de diversidade. A gente tem seres, vamos supor, que vivem em condições mais extremas, como fontes termais, algumas bactérias, e outros seres que são encontrados em ambientes, digamos assim, menos complexos, mas todos formados desde um princípio básico, que é a formação corporal ou a formação da sua estrutura a partir das células, ok? E essas células, elas são ditas unidade básica ou unidade fundamental da vida. Por quê? Porque através dessas células, que são determinadas características, é através dessas células que vai estar sendo realizadas funções vitais, desde respiração, desde processo de excreta, desde processo de reprodução dessas espécies. Outra coisa também podemos citar é a diversidade em células. A gente tem células que são específicas para determinadas funções. A gente tem células que são específicas para outras funções. A gente tem células que que têm função na atividade de reprodução. A gente tem células que têm a função apenas de propagação, de transmissão de impulsos nervosos. E a gente tem células que têm a função de transportar nutrientes, de transportar elementos fundamentais para nossas atividades celulares. E graças a essas descobertas, graças a esses estudos e a importância fundamental dessas células para os seres vivos, que a biologia ela desenvolveu um novo campo, que é a citologia, que é o campo da biologia que estuda as células. Citologia, estudo das células. Bom, mas como e onde isso tudo iniciou? Até a gente chegar em células. Vamos bem. Eu trouxe aqui a imagem de uma folha para vocês. E ela visível a olho nu, vocês olharem uma folha a olho nu, vocês vão estar vendo uma estrutura simples. Não é isso? Vocês conseguem desenhar, imaginar, detalhar. Mas aí eu questiono a vocês, como seria a composição, como é organizada de forma microscópica, de forma minúscula essa folha? Qual a composição? Como que é os tipos de células? E aí eu trago aqui mais uma imagem para vocês mostrando totalmente já digamos assim, essa folha sendo visível em um microscópio, através de um microscópio, onde a gente consegue visualizar a quantidade de células unidas entre si para formarem essa folha. Todas essas células delimitadas pelas paredes celulares. E entre um corte mais específico dessa folha, um cortezinho transversal, a gente tem mais o quê? Uma visão totalmente mais complexa, mais, digamos assim, uma visão mais aprofundada dessa folha, onde mostra aí todos os tecidos, onde mostra os vasos de condução, onde mostra a estrutura dessa folha desde a epiderme, desde o parênquima paliçadiço, que já está localizado na parte da mesoderme dessa folha, entre outras estruturas. E eu quero chamar a atenção de vocês para a imagem de um microscópio, é dizer que, graças a esse aparelho, é que hoje esses seres microscópicos, esses seres minúsculos não visíveis a olho nu, e
digamos assim, essas partes aprofundadas, essas estruturas aprofundadas de diversos objetos são hoje visualizados, são hoje estudados e a gente consegue informações dessas estruturas desses seres microscópicos ou minúsculos. E isso graças à criação do microscópio. Mas como e onde tudo começou? Eu posso dizer para vocês que tudo começou lá na antiguidade, quando foi possível descobrir que pedaços de vidro sobre um objeto pareciam aumentar a sua imagem. E que diante dessas descobertas, foi possível o quê? Possibilitar a criação de instrumentos de ampliação de imagens ao longo dos anos, como por exemplo as lupas e as lentes simples. Depois disso, várias lentes elas foram colocadas em sequências dentro de um tubo, começando a desenvolver os primeiros dispositivos ópticos, e aqui a gente traz vários dispositivos, como o dispositivo construído por Zacharias Janssen e seu pai, onde ele criou aí um dispositivo que tinha umas sequências de lentes dentro, e à medida que ele girava esse dispositivo, era possível ele ter uma visão aumentada de determinados objetos. Depois dele, tem aí onde é atribuído hoje o primeiro microscópio criado, que é o microscópio para alguns cientistas. Eles têm como microscópio de Galileu Galilei, sendo o primeiro microscópio a ser criado, onde nesse microscópio continham 3 lentes em sequências dentro de um tubo metálico, obtendo imagens com aumento de até 30 vezes. E ainda também tem a luneta projetada por Galileu Galilei, que é um aparelho construído com uma lente convergente e uma lente divergente. Tá, mas e aí? Aonde entra a citologia? Desculpa. A citologia ela tem início em 1665, quando começa aí o estudo das células, onde em 1665, Robert Hooke ele publicou o livro Micrografia, ou algumas descrições fisiológicas de corpos minúsculos obtidas por lente de aumento. Estudando em 1665, Robert Hooke ele teve o quê? Ele conseguiu descobrir que estudando pedaços de cortiça, ele conseguiu ver vários espaços vazios. E nesses espaços vazios, ele passou a chamar de células. Então, ele começou a fazer descrições fisiológicas de corpos minúsculos obtidos por lentes de aumento. Tá. Já em 1675, Leeuwenhoek ele construiu um instrumento óptico com apenas uma lente capaz de obter imagens com ampliação de até quase 300 vezes. E aí, é importante citar Leeuwenhoek nesses estudos da citologia, por quê? Porque durante os estudos dele, ele teve a capacidade de observar, digamos assim, os primeiros seres vivos que naquele período, por serem minúsculos, eram chamados de micróbios, como pulgas, piolhos, células do sangue, células reprodutoras, como espermatozoides. E é importante ressaltar que Leeuwenhoek ele não tinha formação, ele não era considerado um cientista, mas ele era um curioso e tinha fonte de saber. E diante desses estudos dele, foi fundamental e dado um passo para um grande avanço da citologia. Por quê? Porque a partir desse estudo dele, outros cientistas eles ficaram também curiosos e resolveram entrar nesse campo de pesquisa, de estudar as células, de fazer o uso do microscópio. Ok? Então, diante de toda essa reviravolta, de todas essas descobertas de Leeuwenhoek, em 1831, Robert Brown ele viu pela primeira vez o interior de uma célula. E lá em 1838, considerando o estudo de Robert Hooke em 1665, Schleiden e Schwann eles reconheceram que todos os seres vivos são formados por células. Como assim? Lá em 1665, Robert Hooke ele estudou o quê? Uma célula de cortiça. Ele estudou pedaços de cortiça. E ele viu aqueles vários espaços vazios que ele chamou de células. Lembrando que esses espaços, essas delimitações desses espaços vazios que ele viu, era
a delimitação da parede celular, porque aquele pedaço de cortiça que ele pesquisou já era feito de células mortas. Então ele não conseguiu aprofundar, mas os espaçozinhos, a delimitação como se fossem células, quadradinhos de células, eram nada mais nada menos do que a parede celular que delimitava aquelas células. E aí, em 1838, Schleider, aprofundando esse estudo para animais, ele também conseguiu perceber, digamos, que os animais também eram formados por células. E aí, em 1838, Schleider e Schwann, eles fizeram esse reconhecimento que todos os seres vivos são formados por células e deu início aí o pontapé da teoria celular. Graças tudo isso, pessoal, toda essa descoberta, todo esse trajeto, foi nada menos, nada mais do que graças aqui aos avanços tecnológicos com os dispositivos de aumentos. E diante disso, foi criado também 2 tipos de microscópios, que é o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. O microscópio óptico, ele é dividido em microscópio simples e microscópio composto. O microscópio simples, ele é constituído apenas de uma lente de aumento, como por exemplo, a gente pode citar as lupas, que apresentam apenas uma lente de aumento, que lá no início foi utilizada para quê? Para ampliar, para aumentar o que? A escrita, para que algumas pessoas pudessem ler. E também o microscópio óptico, ele pode ser dividido em microscópio composto, que é constituído de mais de uma lente de aumento. Como, por exemplo, a gente pode citar o aparelho de Galileu. O microscópio eletrônico, ele já é dividido também em microscópio eletrônico de varredura e microscópio eletrônico de transmissão. O microscópio eletrônico de varredura, o que acontece? Os elétrons atravessam a amostra do material, gerando imagem de aspecto plano. Então, o que acontece? No microscópio eletrônico, só uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, comparando ao microscópio óptico, eu quero deixar aqui bem claro uma diferença de início. No microscópio óptico, o aumento ele é promovido através de um feixe de luz que atravessa a amostra. No microscópio eletrônico, esse aumento ele acontece graças a um feixe de elétrons. Lembrando que no microscópio eletrônico de varredura, os elétrons atravessam a amostra do material. E já no microscópio eletrônico de transmissão, os elétrons não atravessam a amostra do material. E aí o que acontece? Eles não atravessam, mas eles passam pela superfície, gerando imagens de aspectos tridimensionais, com profundidade. E o eletrônico de varredura, ele dá mais, digamos assim, imagens formadas em aspectos planos. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é que o microscópio óptico, ele é utilizado até certo ponto. Por quê? Porque tem que ser considerado o ponto de resolução desses microscópios. Mas como assim, professora? Vejam bem. É importante lembrar que, tipo assim, um microscópio, a eficiência dele não vai ser só considerada de acordo com a capacidade de aumento daquela imagem. Não adianta só aumentar, mas tem que ter um aumento com resolução nítida. Digamos, é igual você aproximar uma certa foto e ela está desfocada à medida que você vai aumentando. Então, o que estou querendo questionar? Aqui, o microscópio óptico ele vai ser usado até certo ponto. A certo ponto que o poder de resolução, a capacidade de resolução dele é, digamos que, favorável. Vamos imaginar que se vocês vão ter observar uma imagem de... que contém 0,4 micrômetro de espessura. Tá, então vocês vão ter que observar em um microscópio que tem um poder de resolução de até 0,3. Por quê? Porque se é 0,4, tem que ser até 0,3 para poder ter uma resolução nítida. Se vocês olharem em um que tem a capacidade de resolução de até 0,5, ele não vai conseguir formar uma imagem nítida, com uma resolução nítida, porque aquela amostra que você está vendo, ela apresenta 0,4 micrômetro. E geralmente os microscópios ópticos, eles apresentam aí, eles vão estar com capacidade de resolução de até 0,2 micrômetro. Passou disso, já é utilizado o microscópio eletrônico, que formam imagens mais profundas, mais complexas.
à medida que a utilização para essa formação de imagem, para essa ampliação de imagem, são feixes de elétrons, ok? Então, aqui a gente tem imagens de microscópio eletrônico e do microscópio óptico. Vejam como é mais simples. Um microscópio óptico, vocês têm a imagem formada, vocês conseguem visualizar a partir de um ocular, de um par de oculares. Já o microscópio eletrônico, vocês têm a imagem formada diante de um computador, diante de uma imagem formada em um computador. É muito, muito mais complexo. À medida também formam imagens muito, muito mais nítidas. E outra coisa que deve ser considerada também é a amostra que vai ser observada. Essas amostras, geralmente, elas são preparadas, elas são fixadas em corantes, elas são cortadas em partículas finíssimas, para que essa luz ou para que esse feixe de elétrons eles venham conseguir atravessar e formar uma imagem com uma resolução de alta qualidade. De acordo com a capacidade de resolução, a gente tem o quê? Tipo assim, esses microscópios eletrônicos, eles são capazes de fornecer até hoje imagens de átomos, imagens de moléculas pequenas. Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando aquilo que os microscópios eles são capazes, digamos assim, de aumentar a imagem e formar uma imagem nítida. Como, por exemplo, o microscópio eletrônico, ele vai estar aí aprofundando imagens ou tendo uma ótima resolução, sendo utilizado para imagens desde um átomo até uma célula eucariótica. Já o microscópio óptico, ele vai estar aí fazendo uma resolução desde bactérias até coisas já visíveis a olho nu, como por exemplo gameta feminino, humano. Entendeu? Então, de acordo com a espessura, de acordo com a complexidade do objeto, da molécula, da amostra que vai ser observada, é necessário ter conhecimento sobre qual tipo de microscópio tem que ser utilizado. Agora, essa parte foi só a parte de microscopia, para vocês terem uma noção de como que a gente chegou à citologia, o estudo das células. Foi dada de forma rápida, simples, bem resumida, porque é uma parte que vocês já estudaram os tipos de microscópios. Então, a gente vai partir agora para as células, citologia. Bem, quanto às células, eu trago aqui para vocês na primeira imagem, mais uma vez, uma diversidade de seres vivos. E o que a gente pode dizer sobre essa diversidade de seres vivos? O que foi dito lá no início da aula. Todos são formados por células. Independente da diferença na espécie, independente da diferença na estrutura corporal, independente da diferença em ecossistemas que vivem, todos são formados por uma unidade básica, que é a célula. E essa descoberta foi feita graças a um aparelho que foi criado, que são chamados microscópios. Ok. Tá, mas e aí? De acordo com o estudo dessas células, no início já foi possível perceber o quê? Que essas células, elas podem ser de dois tipos. As células elas podem ser procarióticas ou eucarióticas. As células procarióticas, geralmente representadas pelas bactérias e arqueias, elas são células mais simples, onde elas não apresentam o quê? Elas não apresentam material genético envolvido por uma membrana nuclear, que é a delimitação do núcleo, ou seja, elas não têm, digamos assim, uma membrana ou uma carioteca que separa o núcleo do citoplasma, que separa o material genético que está ali dentro daquele núcleo. Outra coisa, as células procarióticas não apresentam organelas organizadas em seu citoplasma, ok? E outra coisa, as células procarióticas, elas são células menores, elas são células mais simples. Então, a gente tem as células procarióticas como que não apresenta membrana separando o material genético do citoplasma, não apresenta organelas organizadas no citoplasma, e elas são células mais simples, elas são células menores. Já as células eucarióticas,
que geralmente os representantes são animais, plantas, fungos, algas e protozoários, elas são células maiores, elas são células mais complexas, elas apresentam que núcleo organizados, elas apresentam membrana nuclear separando o material genético do citoplasma. Elas são células que apresentam organelas organizadas, sendo que delimitadas ou organizadas de acordo com as funções que têm que serem exercidas. Diante disso, dessas células procarióticas e eucarióticas, o que acontece? Nas células procarióticas, a gente também tem uma composição, uma estrutura formada por diversos, digamos assim, partes. Nas células procarióticas, a gente pode encontrar parede celular, que é uma estrutura rígida localizada externamente à membrana plasmática. Cápsula, que é uma camada gelatinosa que envolve a parede celular. Lembrando que pode estar ou não presente nessas células procarióticas. Flagelos, que são prolongamentos em formas de fios que permitem o movimento da célula. Pile ou fimbrias, que são estruturas menores e numerosas que servem para aderir uma célula a outra. Os ribossomos, que são estruturas que atuam na síntese de proteínas. O citosol, que é o espaço interno da membrana plasmática. Geralmente também, em muitos livros, vocês vão ver ele sendo chamado de líquido que constitui o citoplasma. Então, eu posso dizer que o citosol, nesse caso, quando eu questiono que é espaço interno da membrana plasmática, eu posso também chamá-lo de citoplasma. E o nucleóide, que é uma região de concentração de material genético. Além da membrana plasmática, que é uma fina camada que limita a célula e regula a entrada e a saída de substâncias. Então, aqui a gente tem a estrutura de uma célula procariótica. Nas células eucarióticas, elas já são células maiores e mais complexas, com material genético separado do citoplasma por uma membrana, e apresenta várias organelas, onde cada organela apresenta determinadas funções. Geralmente, as células eucarióticas elas podem ser de dois tipos. Geralmente não, as células eucarióticas elas podem ser de dois tipos, vegetais e animais, e elas apresentam semelhanças em relação a algumas estruturas celulares. No entanto, existem estruturas exclusivas para cada uma delas. Como, por exemplo, a célula eucariótica animal, ela apresenta o quê? Membrana do o núcleo, membrana do núcleo, retículo endoplasmático, liso ou não granuloso, lisossomos, os centríolos, as mitocôndrias, a membrana plasmática, o complexo Golgi, retículo endoplasmático granuloso e o citoplasma. Na célula eucariótica vegetal, o que vocês já conseguem visualizar aqui? Aí que já tem os cloroplastos, que não tem na célula animal. Aqui a gente já tem o quê? Os vacúolos, que não tem na célula animal. E tem a presença de parede celular, que são exclusivas da célula vegetal. Os cloroplastos contêm os pigmentos de clorofila para fazer o quê? Para realizar a fotossíntese. Os vacúolos, eles são, digamos que bolsas que podem armazenar ou ar ou água, de acordo com a necessidade da célula. E a parede celular, ela delimita rigidez e forma a essa célula vegetal. E é importante ressaltar um papel importante da membrana da parede celular, é que ela também vai impedir, digamos assim, várias vezes que essa célula ela venha a sofrer lise ou ela venha a se romper. À medida que a parede celular é rígida e a entrada de água ela só vai acontecer até o limite da parede celular. Por hoje é só. A gente vai entrar na próxima aula com membrana plasmática, exclusivamente membrana plasmática, discutindo sobre características da membrana plasmática, funções da membrana plasmática, os tipos de transporte e a importância da membrana plasmática para as células, ok? Beijos e até a próxima aula.